bem? A nossa aula de hoje fala de uma pessoa super importante, o administrador da sociedade limitada. Quem pode ser administrador, como é que essa pessoa é nomeada, o que pode ou não pode fazer e, principalmente, será que o administrador tem alguma responsabilidade pelas dívidas ou pelo resultado do dano que a sociedade eventualmente cause a outra pessoa? Para falar de tudo isso, eu preciso conversar um pouco sobre a pessoa jurídica, a estrutura e as determinações dentro de uma sociedade limitada. A gente sabe que a pessoa jurídica, diferente das pessoas naturais, não tem condição de pensar. Uma pessoa natural, pessoa física, com perninhas, bracinhos, cabeça, a gente pensa e autodetermina as nossas atitudes. Você que me assiste consegue raciocinar e escolher o que vai ou o que não vai fazer. Uma pessoa jurídica, para o direito, é uma pessoa. Mas diferente das pessoas físicas, das pessoas naturais, a pessoa jurídica não tem bracinhos, perninhas, nem cabeça para pensar. Uma pessoa jurídica não raciocina, mas ela pode fazer tudo aquilo que uma pessoa física faz. Ela pode abrir uma conta no banco, ela pode contratar empregados, ela pode fazer um contrato de locação, ela pode comprar, vender, emprestar, doar. Então, como é que uma pessoa que não consegue pensar e se autodeterminar faz tudo isso? Faz tudo isso por uma representação, por intermédio de uma pessoa física que usa sua mão para assinar em nome da empresa, mas que só pode assinar em nome da empresa se aquilo que está sendo assinado representa a vontade da maior parte dos titulares daquela pessoa jurídica, dos sócios daquela empresa. Se eu tenho uma sociedade com 10 sócios, a sociedade só vai fazer aquilo que a maioria desses sócios entender que deve ser feito. Como a sociedade não tem condição de assinar um documento, de registrar uma carteira de trabalho, de pedir desconto numa locação, ela precisa de uma pessoa que represente ela. Ela precisa de alguém que coloque no mundo a voz e o ato que os sócios decidiram que era adequado para a sociedade. Aquilo que os sócios, na maioria, decidiram é exteriorizado por uma pessoa. A essa pessoa a gente dá o nome de administrador. O administrador, portanto, ele não escolhe livremente o que a sociedade faz, o que ela deixa de fazer, qual caminho que ela segue. A função do administrador é representar a sociedade, seguindo aquilo que os sócios decidiram. São os sócios que vão estabelecer o limite da atuação do administrador e o que é que o administrador pode fazer. E como é que eu sei qual é a vontade da maioria dos sócios? Bom, para isso, a lei estabelece alguns critérios para o que a gente chama de deliberação social. A lei diz que os assuntos mais relevantes para a sobrevivência, manutenção, criação e extinção de uma empresa devem ser votados pelos sócios. Eles são discutidos e votados. A vontade dos sócios aparece então nessas votações que podem acontecer
de duas formas: ou por meio de uma reunião ou por uma assembleia de sócios. Qual a diferença entre uma e outra? A diferença é que a reunião ela tem um procedimento bem simples, bem formal, e é por isso que ela só funciona para sociedades que têm até 10 sócios. Sociedades que têm mais do que 10 sócios não podem fazer reunião. Sabe como é que funciona uma reunião? Um sócio liga para o outro e fala: olha, estamos precisando resolver aquele negócio da conta do banco. Vamos se encontrar no cafezinho, a gente já discute isso e já decide? Isso é uma reunião. Os sócios se conversam, marcam da forma mais adequada o seu encontro, discutem um determinado assunto e decidem como é que a sociedade tem que se portar. Isso é um pouco diferente da assembleia. A assembleia é uma reunião, entre aspas, de sócios, muito mais formal. Como ela é usada para empresas maiores, com mais de 10 sócios, a lei estabelece alguns requisitos para garantir que todos os sócios saibam que vai haver a discussão de algum assunto e que eles possam se preparar antecipadamente para discutir esse assunto. Se você mora em um prédio, provavelmente você já viu dentro do seu prédio uma convocação de assembleia de condomínio. Fica lá pregado no seu prédio um papel dizendo que no dia tal, daqui a 10 dias, na hora tal, os condôminos vão se reunir e você está sendo avisado com antecedência para que você consiga se preparar e comparecer e dizer o que você pensa e qual é o seu voto em relação a essas matérias. E aí, aquela convocação, aquele pedaço de papel, traz a ordem do dia. Ou seja, o que é que a gente vai conversar nessa reunião? Vamos eleger um síndico? Vamos ver se a gente vai trocar o portão, se é para consertar o elevador ou não é? Todos os condôminos sabem antecipadamente o dia, a hora e os assuntos que vão ser discutidos naquela reunião. É o mesmo quando existe uma assembleia de sócios. Todos os sócios vão saber com antecedência o dia, a hora e o assunto que vai ser tratado na assembleia de sócios. Todos aqueles que comparecem exprimem o que pensam, dizem o que pensam e votam, se querem ou não determinadas condutas, ou como acham que a empresa tem que se posicionar em relação a alguns assuntos. Decidida a vontade da maioria dos sócios, seja em reunião, seja em assembleia, o administrador tem a responsabilidade de fazer aquilo acontecer. Se a vontade da maioria dos sócios é, por exemplo, vender uma determinada máquina da empresa que está com pouco uso, é o administrador que vai providenciar essa venda. Se a vontade dos sócios é pedir um empréstimo no banco para aumentar o seu capital de giro e conseguir fazer alguns investimentos no empreendimento, é o administrador que vai até o banco pedir e assinar o contrato de empréstimo. O administrador, sabendo qual é a vontade dos sócios, materializa essa vontade, faz aquilo acontecer. Ele não faz nada por vontade própria, ainda que ele discorde da medida que os sócios indicaram como necessária ou ideal para a sociedade, ele deve fazer aquilo que os sócios decidiram. Agora, esse administrador, ele pode ser só ele, uma pessoa, ou ele pode administrar em conjunto, mais do que uma pessoa.
não existe limite para o número de administradores que uma sociedade limitada pode ter. Existem sociedades em que um único administrador toma conta de tudo. Outras sociedades têm dezenas de administradores. Esses administradores, eles podem ser sócios ou não sócios. E eles podem ser nomeados, eles podem ser indicados como administradores. Desde o momento em que a sociedade nasce, no contrato social daquela sociedade, na certidão de nascimento daquela sociedade, ou posteriormente, num ato separado, que sirva só para dizer que agora outra pessoa passa a ser administrador. Agora que você já sabe que a administração pode ser feita por uma ou mais pessoas e que elas podem ser sócias ou não, é importante a gente entender que quando mais do que uma pessoa administra uma sociedade, a sociedade pode dizer o que e como essas pessoas vão repartir a obrigação de administrar. Seja o contrato social, quando indica mais do que um administrador, seja em ato separado, quando os administradores chegam depois que a sociedade já está em andamento, o instrumento que diz que aquela determinada pessoa passa a administrar a sociedade vai dizer se essa pessoa vai fazer isso individualmente, com exclusividade ou coletivamente. Veja um exemplo. Eu posso ter uma sociedade com mais 3 primas minhas. Somos, portanto, 4 sócias. Quando a nossa sociedade nasce, a gente decide que nós 4 seremos sócias administradoras. Nós 4 temos poderes para administrar a empresa. Agora, eu preciso saber se tudo que é feito pela sociedade precisa que nós 4 juntas assinamos, concordemos, ou se qualquer uma de nós, individualmente, pode fazer qualquer coisa. É muito comum a gente ver sociedade assim. É a sociedade que tem alguns sócios e que todos os sócios são administradores. Na maior parte das vezes, na prática, o que a gente vê acontecer é que os sócios, para os atos cotidianos, para assinar um cheque, para pagar uma conta, para assinar um contrato num valor relativamente baixo, os administradores podem fazer isso individualmente. Se eu administro a sociedade e eu preciso te passar um cheque para pagar um determinado serviço, eu posso assinar esse cheque sozinha e passo um cheque da empresa assinado por mim com plena validade. Para outros atos, a gente pode ter a determinação de que a validade do ato vai depender da assinatura de todos ou de alguns administradores. Eu posso assinar um cheque de R$300, um cheque da empresa, para pagar um serviço para você. Mas o contrato social pode dizer, por exemplo, que eu não posso vender nenhum bem da empresa, não posso vender um imóvel, não posso vender um carro, não posso vender a moto que faz o nosso delivery, sem que outros administradores assinem junto comigo. Se eu assinar uma venda sozinha, essa venda não tem validade. Aí, nesse caso, precisa assinar eu como administradora e todos os outros que o contrato social indicar. Ou seja, quando existe mais do que um administrador, é importante que se saiba se esses administradores podem trabalhar e administrar sozinhos
eu posso fazer tudo e a minha assinatura exclusivamente basta, ou se existe situação em que todos eles precisam estar juntos, como uma forma de fiscalizar e de tornar mais seguro para a sociedade aquele ato. Se eu quero vender um imóvel, será que um administrador assinando sozinho a venda desse imóvel seria suficiente? Não seria mais seguro se todos os 4 administradores tivessem que assinar esse contrato? Seriam 4 pessoas conferindo as cláusulas, 4 pessoas analisando se aquilo é bom ou não, 4 pessoas verificando se está tudo certo. Às vezes, exigir que os administradores trabalhem juntos dá para a empresa uma maior segurança. Quem vai dizer se os administradores podem fazer tudo sozinhos, cada um pode fazer tudo o que quiser, sem precisar da anuência, da concordância, da assinatura dos outros? Ou se os administradores precisam trabalhar em conjunto, todos assinando, todos concordando? É o contrato social, ou então esse ato separado, essa nomeação futura que coloca as pessoas na condição de administradores. Bom, agora que a gente já entendeu como é que funciona a administração, especialmente quando feita por mais do que uma pessoa, é importante a gente conversar um pouquinho sobre a figura do administrador não sócio. O administrador que não é sócio, ele vai fazer aquilo que a sociedade determinou. Mas se esse administrador que não é sócio errar na condução do seu trabalho, se ele administrar inadequadamente a sociedade, se ele fizer algo errado, a sociedade toda responde. É por isso que a lei estabelece um cuidado maior quando a sociedade vai colocar alguém de fora para administrar. Quando a sociedade vai contratar um profissional administrador. A lei fala o seguinte: se nessa sua sociedade o capital social ainda não estiver integralmente pago, ou seja, se os sócios prometeram que iam investir um dinheiro na sociedade, mas ainda não investiram tudo, para eu poder nomear um estranho, contratar uma pessoa de fora para administrar essa sociedade, todos os sócios precisam concordar com aquela nomeação. É preciso que haja unanimidade. Na reunião ou na assembleia, quando falar, vamos contratar o João para administrar a nossa empresa, todos devem votar que sim, vamos contratar o João. Caso a empresa ainda não tenha recebido todo o investimento inicial que os sócios se propuseram a fazer. Caso o capital social não esteja ainda completamente integralizado. Por que a lei estabelece que todos têm que concordar? Você lembra que o sócio, mesmo aquele que já colocou a parte dele na empresa, vai responder pelo que ainda falta ser colocado pelos seus colegas, caso a empresa tenha uma dívida? Exemplo, eu tenho um sócio. Eu disse que ia colocar 10 mil na sociedade e coloquei. É tudo que eu tenho para investir na sociedade. O meu sócio disse que ia colocar 90 mil reais, mas ainda não colocou nada. A gente pode começar a trabalhar, a empresa pode nascer mesmo antes dele colocar os 90 mil da parte dele? Pode. Mas se a gente fizer qualquer dívida, se a empresa tiver qualquer dívida,
e a empresa não for capaz de pagar essa dívida, o credor, a pessoa que tem o direito de receber, vai poder cobrar da gente, sócio, dizendo o seguinte: olha, você tem uma empresa que está devendo para mim e a sua empresa está sem dinheiro, mas quando essa empresa nasceu, o sócio prometeu que ia dar um dinheiro para ela que ainda não deu. Então eu quero que vocês deem esse dinheiro, porque aí quando a empresa tiver com esse dinheiro em caixa, eu, pego esse dinheiro e resolvo a minha dívida. Só que, nesse caso, quem pode ser condenado a pagar os 90 mil do exemplo que eu dei, que estão faltando, é tanto o sócio que disse que ia pagar os 90 mil e não pagou, quanto eu, que falei que ia colocar 10 mil na empresa e que já coloquei os 10 mil. Ou seja, enquanto todos os sócios não colocaram tudo o que prometeram na empresa, todos os sócios ainda correm o risco de ter que pagar aquele tanto que falta de investimento. Se eu contrato uma pessoa de fora para administrar a minha empresa, e se essa pessoa faz alguma dívida, comete algum erro, algum deslize, na pior das hipóteses, eu posso ser responsabilizada por pagar, mesmo que eu já tenha investido tudo que eu me comprometi na sociedade. É por isso que todos os sócios têm que confiar no administrador. Todos os sócios têm que concordar que aquela pessoa passe a administrar a sociedade. A lei diz, então, que caso o capital social não esteja integralizado, é preciso que haja unanimidade na votação. Todos os sócios concordando com o nome do administrador que foi indicado e que não é sócio da sociedade. Agora, se todo mundo prometeu que ia investir um determinado dinheiro na sociedade e já investiu, caso a sociedade tenha uma dívida, a gente que é sócio e que já colocou o dinheiro prometido na sociedade, salvo raras exceções, não vai responder. A sociedade que vai responder com os bens dela pelas dívidas dela. Nós sócios não. Então, se todo o capital social já está integralizado, se todos os sócios já investiram o que prometeram que iam investir, a gente corre risco de perder a minha casa, nosso carro, a nossa conta pessoal no banco? Não, ou um risco muito baixo. É por isso que quando o capital social já está integralizado, não precisa que haja unanimidade para eleger um administrador que não é sócio. Basta que a maioria dos sócios assim decidam. Basta que a maioria dos sócios concordem com a nomeação daquele administrador. Maioria dos sócios que representem 2/3 do capital social. Vamos fazer uma pausa aqui. Vamos supor que isso daqui é o total do capital social dividido em pequenas cotas. Cada sócio, quando entra, diz que vai investir na sociedade, diz, portanto, que vai comprar uma determinada quantidade de cotas. Eu, Lila, por exemplo, posso dizer que quero todas essas cotas para mim e vou pagar o preço delas. Minha sócia Maria comprou só 4 cotas e o nosso outro sócio, João, comprou 5 cotas.
a gente vai se reunir e decidir a vontade da empresa, quando eu coloco o meu voto na urna, quando eu digo eu voto sim, eu voto não, eu concordo ou discordo desta pessoa como administrador, é como se eu estivesse botando numa urna todos esses votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando eu, que sou só uma pessoa, voto, é como se tivesse 11 votos conforme eu entendo. Se eu votei, quero essa pessoa como administradora, eu sou só uma, mas apesar de ser só uma, é como se eu tivesse, nesse exemplo aqui, 11 votos. Quando o João vota, ele vota representando 5 votos. O que eu quero dizer com isso? Que quando a lei fala que precisa de maioria de 2/3, a lei não está dizendo que são 2/3 da pessoa dos sócios. Eu não estou querendo dizer que se temos 3 sócios, como nesse exemplo, 2 precisam concordar e 1 pode discordar. Eu não estou falando 2/3 do número de sócios. Eu estou falando 2/3 do que eles representam do capital social. Nesse exemplo que eu dei, eu, Lila, sozinha, represento mais do que a metade dos votos, mais do que a metade do capital social dessa empresa. Então, um voto meu vale mais do que um voto do João, que é meu sócio, mas que tem menos participação societária, ok? Aqui, a lei exige que haja maioria de 2/3 do capital social e não do número de sócios. Pois bem, já vimos como os sócios deliberam, como é que a vontade da sociedade é firmada e como é que funciona a administração, especialmente com cuidado para as formas pelas quais uma pessoa pode ser contratada para administrar uma empresa, mesmo que não seja sócia dela. Chegou a hora da gente ir para o ápice da nossa aula de hoje, para o assunto mais interessante, que é a responsabilidade dos administradores de uma sociedade limitada. Vamos lá. A lei diz o seguinte: o administrador, ele só pode fazer aquilo que a lei deixa e que os sócios decidiram que ele faria. Como eu disse no começo, o administrador ele só representa os sócios, mas ele não faz nada por vontade própria. Dessa forma, se um administrador faz alguma coisa além daquilo que ele poderia fazer, se o administrador engana a sociedade, se o administrador passa a perna nos sócios e faz alguma coisa que ele não tinha poderes para fazer, ele, administrador, responde com os seus próprios bens por todos os prejuízos que ele causar para a sociedade e que ele causar para outras pessoas. Se um administrador excede os poderes que ele tem de administrar, se ele abusa do direito que ele tem de administrar,
Se ele faz qualquer coisa que o contrato social não permitia, ele, administrador, que fez além do que poderia ter feito, responde com os bens dele. Vamos para um exemplo. Vamos supor que eu administre uma empresa. Eu tenho poderes para assinar contratos de até R$20.000. Contratos em valor maior do que R$20.000, a sociedade diz que eu não posso assinar, a não ser que 2 sócios assinem junto comigo, por exemplo. Pois bem, eu vou até o banco, entendo que a sociedade precisa de dinheiro para fazer um determinado negócio e assino um contrato no valor de R$100.000, um empréstimo de R$100.000. Mas você lembra que eu só podia assinar contrato até R$20.000? Se eu assino um contrato de R$100.000, eu estou administrando a sociedade além daquilo que eu poderia fazer. Vamos supor que esse contrato, num determinado momento, não seja pago, porque a empresa está com dificuldades financeiras e eu, administradora, não consigo mais pagar o boleto desse empréstimo. A sociedade fica devendo e o banco entra com uma ação contra a sociedade para cobrar o valor que a sociedade tem em aberto nesse empréstimo. A sociedade diria então, opa, peraí, você está cobrando de mim, sociedade, um empréstimo de R$100.000 assinado pela Lila? Mas a Lila não pode assinar empréstimo de R$100.000. Olha aqui meu contrato social. A Lila só pode assinar contratos até R$20.000. Isso significa que ela fez alguma coisa que não foi o que a gente mandou, que não foi o que a gente autorizou. Por isso, a gente não vai pagar. Eu não tenho culpa disso. Cobra da Lila. A sociedade então vai dizer, se não fui eu que autorizei, se não fui eu que determinei, se o administrador fez alguma coisa errada, além do que ele deveria fazer, é ele que tem que responder. E aí o banco poderia ir atrás da conta pessoal do administrador, das casas, dos imóveis que o administrador tenha, do carro, enfim. Responderia ao administrador sempre que agisse fora dos poderes que ele tem. O nome disso para a gente em direito é teoria ultra vires societatis. Por essa teoria aqui, o administrador que faz alguma coisa que não poderia fazer responde pelas dívidas e pelos prejuízos que causar à sociedade ou a um terceiro. Mas pare e pensa comigo. Eu tenho certeza que frequentemente você faz negócios com empresas. E eu tenho certeza que nenhuma vez, ou em pouquíssimas vezes, você falou, opa, peraí, você que está aqui na minha frente, seu José, me apresente o contrato social da empresa que você administra, que eu quero dar uma olhadinha para saber se você, seu José, pode comprar isso de mim ou não. Deixa eu ver se você pode comprar de mim ou não. Quero ver se você tem poderes para isso. Você vai numa loja do shopping, uma pessoa se mostra como gerente, como a responsável pela loja. Você oferece a venda de um produto para que ela revenda lá na loja dela do shopping. Você fala para ela, não, calma, antes de vender, me traga aqui seu contrato social, eu quero ver se você que está dizendo que é gerente, é mesmo gerente. Se você pode mesmo assinar isso daqui, ou se existe alguma limitação aí. No tipo de vida que a gente leva hoje, com a rapidez, com a
com o dinamismo que a gente tem hoje nas relações sociais, é muito difícil que isso aconteça. E nem é razoável que a gente exija isso das pessoas. É um cuidado que hoje se mostra excessivo. Nas negociações, nas relações cotidianas, ninguém faz essa investigação. E nem é razoável que eu exija que as pessoas façam isso. Por isso, já tem uma outra teoria que trata de uma forma mais benéfica para o credor essa questão. Ela diz o seguinte: olha, se você fechou um negócio com uma empresa e essa empresa era representada por uma pessoa que tinha toda a cara de ser o administrador, o gestor, o responsável pela empresa. Você mandou e-mail para a empresa, você ligou na empresa, tem cartão da empresa, tem crachá da empresa, enfim. Você tem certeza que está conversando com alguém que pode fazer aquela negociação. Caso você faça o acordo, você faça aquele contrato, você estabeleça aquela relação, se você ficar com algum dinheiro para receber, você pode cobrar da sociedade. Volta no exemplo que eu te dei antes. Eu, Lila, administro uma empresa e só posso assinar contratos até 20 mil reais. Sei disso, mas deixo para lá essa limitação e assino um contrato de 100 mil reais. A pessoa que tem que receber o pagamento por esse empréstimo que eu fiz de 100 mil reais, poderia cobrar da sociedade dizendo o seguinte: olha só, a Lila é administradora, negociou comigo por muito tempo esse empréstimo. Eu sempre acreditei que ela era administradora porque ela tem todos os requisitos de uma administradora. Se ela agiu errado, você, sociedade, que contratou a Lila, que nomeou a Lila para ser sua administradora, é que fique com prejuízo e que cobre dela. Eu, que tenho esse boleto para receber, vou cobrar de você, sociedade, porque você, sociedade, tem mais dinheiro, você tem seu estoque, você tem o seu faturamento, você, sociedade, tem uma possibilidade maior de me pagar. Isso é o que está na teoria da aparência. Se você fez um negócio com uma pessoa que aparentemente podia fazer aquele negócio com você, mesmo que o contrato social não autorizasse, mesmo que os sócios, quando se reuniram, não tiverem aprovado ou decidido isso, você cobra da sociedade. Afinal, foi a sociedade que colocou aquele administrador lá. Então, você garante o pagamento do seu crédito, cobra da sociedade e a sociedade, posteriormente, vai pedir o reembolso para o administrador. Você que é o credor, cobra da sociedade, que é onde possivelmente existe uma maior concentração de riqueza, e a sociedade cobra do administrador. Por quê? Nessa primeira hipótese, em que o administrador responde e a sociedade fala, não, ele fez alguma coisa que eu não deixei ele fazer, eu tô fora, ele que responda sozinho, você coloca o credor exclusivamente contra o administrador e protege a empresa, blinda a empresa.
Em última análise, tem só uma pessoa que pode se dar mal aqui, que é esse aqui, que vai ficar sem receber o seu dinheiro. A teoria da aparência tenta resolver isso. Se eu não podia exigir desse cara aqui que ele analisasse todo o contrato social da empresa para saber se o negócio estava sendo feito de forma correta ou não, eu prefiro que ele receba, ainda que a empresa fique no prejuízo. Afinal de contas, quem contratou um administrador ruim foi a empresa. Então, ela que fique com as consequências negativas disso. Guarda que a responsabilidade do administrador, ela pode acontecer, mas ela acontece em casos excepcionais. Se o administrador faz tudo certinho e só faz acontecer a vontade dos sócios, ele, administrador, não responde. O administrador só responde se ele fizer algo errado, se ele fizer algo prejudicial para a sociedade ou para terceiros, que ele não poderia fazer. Se ele fez tudo certo, se ele só agiu dentro dos poderes dele e mesmo assim a empresa não foi para frente, está devendo para todo mundo, ele, administrador, não vai pagar a dívida da empresa. Ok? Responsabilidade dos administradores, excepcional, só em caso de dolo ou de culpa, só quando ele causa prejuízo para alguém, porque atua além daquilo que ele poderia fazer, e não há responsabilidade, mesmo que dê tudo errado na empresa, se a gestão foi feita corretamente. Eu espero que você tenha gostado da aula e que tenha conseguido firmar alguns conceitos que são muito importantes no que diz respeito à administração da sociedade limitada. Continua comigo nas próximas aulas e se tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreve aqui em algum lugar que eu sempre passo para responder. Te vejo nas próximas. Um beijo e tchau!